Boa noite, começando mais uma live com os convidados especiais aqui pelo Instagram. Tô aqui ajeitando minha improvisação aqui de câmera, fazendo aqui uma alteração básica e já gerando aqui também o link para que eu possa enviar para os amigos no convite pelo WhatsApp. Para quem é meu amigo aí já vai estar recebendo daqui a pouco o link que a gente gera assim que entra. Hoje eu vou estar aqui conversando, batendo um papo com o mestre em História Política, também doutorando, Guilherme Galvão. Vou falar daqui a pouco com ele e contar um pouco da história dele, é óbvio, juntamente com vocês. E a gente vai poder conversar sobre, obviamente, política, mas vamos falar também basicamente de educação, né? Que é de suma importância termos essa conversa acontecendo. Como sempre, eu aviso no início de cada live que nós fazemos, nosso objetivo em realizar essa live não é de maneira alguma estar preocupado com quantidade de curtidas ou quantidade de visualizações. É bater um papo e botar isso online para que a gente possa compartilhar com as pessoas essa conversa. Né? Não é uma coisa feita de maneira comercial. É bater um papo com pessoas inteligentes, com pessoas que têm o que propor e o que contribuir em uma série de questões e fazer esse papo fluir. E hoje, com a tecnologia, botar isso no ar através não só pela plataforma do Instagram, mas como também depois pelo YouTube. Amanhã já está no YouTube essa conversa de hoje, assim como a última conversa na quinta-feira da semana passada com a Simone, e todas as conversas da semana passada também já foram para o YouTube. Nossa preocupação também é ocupar espaço do debate, ocupar espaço para conversa, ocupar espaço para tocarmos em temas necessários, e isso precisa acontecer de qualquer maneira. E aí fica muito a cargo, tanto meu quanto no caso do convidado a esse bate-papo, que é o caso aqui do meu amigo Guilherme hoje, a gente acaba espalhando essa questão diretamente pelo YouTube ou pelo Instagram, e agora, antigamente o Instagram ficava no Insta, e agora ele fica diretamente no... O Guilherme Galvão para entrar conosco e já vai aceitar nesse momento. Ele já entrou, olha ele aí, provavelmente fazendo alguma gambiarra para ficar. Saudações Muito alvinegras. bom, muito bom, muito bom. Eu ia pegar a camisa do Madureira, que você é um cara que gosta muito das camisas do time do Sul do Carioca. Inclusive hoje eu fiz um vídeo sobre o Bangu, sobre a história do Bangu, e vou colocar logo mais, falando aí sobre o pioneirismo do Bangu. Eu vou tentar dar um jeito aqui, Samuel, porque o meu tripé, eu só consigo colocar o celular A na vertical. horizontal. Eu Ah, vou tentar fazer uma gambiarra aqui, só vou desconectar rapidinho, só um minutinho. vai lá, vai lá. O Guilherme já está voltando, ele vai fazer ali uma mudança na gambiarra dele, vai deixar o celular na vertical, o tripé dele só deixa na horizontal, o ao vivo é isso, né? E como eu estava dizendo a vocês, a nossa grande preocupação com essas lives é se colocar à disposição de fazer um debate, uma conversa onde se tenha de fato, não só proposituras, apesar que aqui não há candidatura, então ninguém está fazendo propaganda eleitoral, mas sim fazer com que tenha algum tipo de relevância ao debate nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo, né? Sobrevivendo acima de tudo nesse período de coronavírus, nesse período de turbulência política. Ó, já vou adicionar aqui agora o Guilherme novamente. Ele já está aceitando. Aí, você vai. Pronto. Foi, tá indo? Foi. Ah, foi. Não, é um celular, não faz milagre. Fica tranquilo, né? É. Só. Ó, eu estava falando para o pessoal aqui que o nosso objetivo não está preocupado, não é estar preocupado com a quantidade de curtidas ou de visualizações, mas sim de ocupar o espaço de um debate que nós dois poderíamos fazer pelo telefone, como já fizemos outras vezes, temos lá aquele grupo nosso amarelista lá, não vou falar o restante,
o- a gente pode fazer isso comendo peixe na praia, nós já fizemos isso também. Mas é fazer essa conversa, bate-papo e deixar isso online para que as pessoas possam compartilhar, não só compartilhar o link para que outras vejam, mas compartilhar aquilo que nós estamos de alguma maneira conversando, né? Tá falando de gambiarra aí, tu não consegue imaginar as gambiarras que são feitas aqui agora, né? Tem um amigo meu que quebrou o tripé que eu tinha, quebrou, né? Não veio um novo, então a gente está encaixando aqui. Para piorar, o meu celular quebrou, tem uma mancha branca ali, você pode perceber Eu que é vi Deus. uma aparição aí no seu E celular. era, e era pior quando eu botava do outro lado assim, ó, vai vendo meio pior. Eita. Agora, agora melhora um pouco e a gente acredita que vai estar resolvendo isso em breve. Ó, melhorou? Então é isso. Guilherme, você é mestre em história e doutorando também agora em história política. Sim. Não sei se isso é bom ou ruim num momento como esse, né, no Brasil. Né? Deu nem tempo de fazer a piada, né? Pois é. Mas, assim, hoje eu faço doutorado em História Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas. E eu prossigo a pesquisa que eu comecei fazendo na UERJ, que era uma pesquisa sobre bancada evangélica, um tema terrível, né, mas é um tema totalmente necessário na atual conjuntura política do país. E esse momento maluco que a gente vive, né? E inclusive quando saiu o vídeo da reunião, se é que pode chamar aquilo de reunião, eu fiquei pensando o que eu vou falar da Damares depois, porque é um dos objetos de pesquisa, mesmo estando fora do recorte, porque no mestrado eu comecei no momento ali embrionário da bancada evangélica, que foi na Constituinte de 88. Então eu comecei ali em 86, na eleição, pega plano cruzado, a vitória do PMDB naquela eleição, uma vitória acachapante, e depois eu pego eleição, aliás, pego a Constituinte, né, a eleição de 86, que escolheu os parlamentares constituintes de 88. E ali começou toda essa disputa por espaços de poder visando a concessão de rádio e televisão. Inclusive, essa dissertação de mestrado lá vai ser lançada agora em livro, vai ser lançada pela editora Saga, uma editora que tem publicado muitos livros excelentes, inclusive um ensaio recente, uma coletânea, na verdade, do professor Américo Freire. Então, a Saga acolheu essa proposta, vai publicar o nosso livro em breve. Não sei quando, né, devido à pandemia. E agora eu prossigo no doutorado da Fundação Getúlio Vargas, pesquisando o projeto de poder evangélico para o Brasil, que passa justamente pela análise da bancada evangélica, mas num período específico, né, no período do governo Lula, na era PT, na verdade. Eu começo ali no finalzinho do governo Lula, em 2010, com a escolha da Dilma Rousseff como candidata a presidente, e termino com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. É um tema muito difícil para mim. Nem vai ter trabalho, né? Nem trabalho vai ter. Nem vai ter trabalho, e também é uma questão que é muito complexa para nós dois, que é o fato de sermos evangélicos, né? E é uma coisa que traz muitos questionamentos, traz muita desilusão, na verdade, mas a gente sabe que o objetivo, de fato, não é de forma alguma dizer que os evangélicos não podem ser representados, né? Como segmento social, eles democraticamente podem e devem ter sua representação. O que eu questiono nessas pesquisas e mostro nessas pesquisas é o método que é utilizado, né? O método, quando esses métodos e esses objetivos deixam de ser democráticos e republicanos, como ficou muito convencionado a dizer, isso causa uma grande preocupação, e aí entra o papel do sujeito mais chato que existe, que é o historiador, né? O historiador tem a difícil missão de falar de todas essas desgraças que acontecem. Eu quero já de antemão
de antemão, convidar você para semana que vem, dentro, claro, da sua condição, para a gente fazer uma live, só, uma coisa que eu estou querendo fazer há muito tempo. Mas como eu não estou querendo ser xingado sozinho, quero dividir com você. Quero propor a você da gente tentar fazer pelo Facebook, porque parece que o Facebook voltou com a ferramenta de poder fazer com 2 pessoas. E eu quero falar somente do papel da igreja na eleição de Jair Bolsonaro e na sua manutenção de poder. Você aceita? Aceito, inclusive, eu já tenho até um artigo publicado sobre isso. Você vai me Publiquei no ano mandar, passado. você vai um fazer isso, artigo. vai mandar para eu ler alguma coisa, para não parecer tão burro. Tá. Aí você lê antes, faz aquela coisa para poder. Faz aquela pose, né? Aquela pose de leitura. É uma proposta, porque assim nós somos xingados juntos. Vou estar com a camisa do Madureira para poder. Você do Bangu, para a gente poder. A do Bangu, claro, Banguzão. A do Botafogo não está mais aparecendo aqui, né? Mas eu dou um Cara, jeito. eu acabei de. Eu sei que não é o nosso assunto, mas tem tudo a ver com você. É muito engraçado. Eu acabei de ver uma pesquisa, antes de entrar aqui no ar contigo, uma pesquisa. Eu vou olhar, porque há uma desgraça, a curiosidade. É uma pesquisa. Eu vi essa pesquisa. Sei até qual é. Que a maioria, a pesquisa indica que legião de torcedor do Flamengo tem Botafogo como segundo time. E aí o colega colocou aqui no grupo e eu fui obrigado a dizer, sou eu. Não respondi a pesquisa. Mas eu sou filho de botafoguense, neto de botafoguense, apaixonado pelo Botafogo dos anos 60. Acho que Garrincha era muito melhor que Pelé. Newton, não dá. Acho que os 3 campeonatos mundiais que nós tivemos até 70 tem total culpa e exclusiva culpa do Botafogo. Não dá para você desconsiderar qualquer time que passou por ele, Newton Santos, Heleno e Garrincha. Assim, isso não é enciclopédia do futebol só com o Newton Santos. É enciclopédia da história do futebol de modo geral. E, como filho de botafoguense, estava na frente da televisão em 1989, naquele choro de todo botafoguense naquela vitória, 21 anos depois. E aquilo me chamou muita atenção. Muita atenção por ser flamenguista, pai de mãe, pai do outro avô que tinha mais influência, mas me chamou muita atenção aquele drama, aquele choro do meu pai. Os anos se passaram e eu fui começar a conhecer a história do futebol por causa da faculdade, aquela coisa toda, sempre mais aquela queda. E tem coisas que só acontecem com o Botafogo. O Botafogo, sem sombra de dúvida, é um time místico no mundo inteiro. O futebol, o Botafogo, como qualquer time respira futebol, é óbvio, mas a história do futebol passa por dentro do General Severiano. Repara bem, estou falando com você, estou me arrepiando, talvez até mais do que fale do Flamengo, que é um time de massa, mas que tem todo um movimento histórico por trás para se transformar em time de massa. Então, assim, aí você pega um FIFA 20, aí tem que botar o modo carreira do jogador, não tem o teu time, do Flamengo, aí tu escolhe começar a carreira onde? No Botafogo. Aí alguém te propõe para sair do time e fica com pena porque não quer sair do Botafogo. São essas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Sim, e você falou uma coisa que é bem interessante, né? Eu que particularmente gosto de futebol, e sem clubismo nenhum, eu tenho afeição por outros clubes de futebol também, né? E, claro, eu admiro a trajetória de muitos clubes aqui do Rio. E uma coisa que eu acho interessante é justamente isso. Claro, tem um lado torcedor e tem um lado pesquisador. E eu pesquiso futebol, ainda não tenho artigo publicado sobre história do futebol, mas tenho 2 em elaboração. E me deu uma certa satisfação no passado, quando eu vi o Flamengo ganhando os títulos, a Libertadores, o Brasileiro em, sei lá, 24 horas, 48 horas, sei lá. Porque é a alegria do povão, né, cara? Muitas vezes o cara não tem nenhum tipo de distração, nenhum tipo de coisa que o atenda. E o futebol cumpre muito desse papel, né? E ver a massa feliz, mesmo que por alguns dias, algumas horas, é uma coisa que deixa, de fato, me deixa um pouco satisfeito. E eu aponto que o Brasil, os 4 principais clubes de futebol no Brasil
né? Se eu puder apontar aí de todos eles, eu vejo que tem quatro são muito importantes: o Palmeiras, o Santos, o Botafogo e o Flamengo. Né? Em períodos específicos, o Flamengo na década de 80 foi uma máquina, assim como o Palmeiras também foi na década de 60 e 70, já no finalzinho, né? Década de 60, na década de 70 foi muito bom. E década de 60 ali, Botafogo e Santos dividindo esse protagonismo do futebol brasileiro, né? E eu tenho afeição por outros clubes também, né? E aí é bem interessante, né? Porque quando eu vi esse dado, minha irmã botou ali, sou vascaína, eu prefiro ficar quieta. A gente estava até discutindo ainda há pouco, pegando um gancho aí antes da gente entrar no nosso assunto mais rapidamente, esse movimento que tem sido, alguns clubes de futebol têm feito, né, para o retorno do campeonato aqui no Rio, e é muito vergonhoso o Vasco, que tem uma história admirável, uma origem operária, uma origem imigrante, um clube que, não um clube, ressalte-se, mas a diretoria do clube, essa diretoria, se vendeu aí ao patrocinador, se vendeu ao governo, né, e está aí querendo retornar com o campeonato, enfim, uma coisa absurda. E ressalta, O que o Botafogo Flamengo vai, posso falar sim, isso como flamenguista, vai no mesmo caminho. Né? Hoje a diretoria do Flamengo serve ao processo de fascismo dentro das torcidas. É uma vergonha o que essa diretoria fez no caso dos meninos do Ninho. É uma vergonha o que essa diretoria está fazendo para voltar para treino. Essa diretoria do Flamengo, por mais sucesso e prosperidade que tenha numa questão de gestão, uma vergonha em vários níveis. Eu queria. Eu fui criado numa família de botafoguenses e com gente que ama animal, né? Então assim, repara bem a loucura, né? E aí meu pai contava, eu fui crescendo ouvindo a história do Biriba, né? Que numa final contra o Vasco, botaram o Biriba em cima lá no alto de uma torre, que falaram que ia envenenar o Biriba. O Biriba entrava no campo, o jogo cantava. E é interessante, depois pesquisando, soltava-se o Biriba quando estava perdendo o jogo. Porque o Biriba entrava em Caio Martins, ele entrava no campo e corria atrás de jogadores que tinham outra camisa. não, General Severiano, isso foi na década de 40. Isso. E aí teve uma jogada interessante, teve um jogador que chutou o Biriba. Se eu não me engano, chutou o Bangu. Eu não lembro exatamente qual era a história, mas assim, ele chutou o Biriba, deu uma confusão, uma porradaria. Aí um dia, esse jogador quase foi para o Botafogo. E na hora de analisar, vai vir assinar contrato, lembraram que ele chutou o Biriba. E não, na hora não, chutar o Biriba não, você não vai vir mais. Essas coisas só acontecem aonde? Com o Botafogo, só acontece com o Botafogo. Meu chefe, deixa eu te falar, vamos lá. Deixa eu só saudar algumas pessoas rapidamente aqui. A Mônica Adriele, querida amiga lá de Petrópolis, meu pai, grande Maílson Furtado, meu poeta lá de Varjota, meu conterrâneo praticamente, Daniel Cavalcante, Valdinei, Ana Rafael, grande botafoguense também, minha amiga Gisele lá de Petrópolis, ex-aluna. Muito obrigado aí a vocês pela audiência. Nós conversamos com o deputado Paulo Ramos há um tempo atrás, primeira live que nós fizemos 2 lives com ele. A primeira grande live botafoguense, diga-se de passagem. Grande botafoguense, é verdade. Falou sobre isso, inclusive. E ele estava falando, nossa primeira live foi com um tema ligado à questão do EAD, a questão das taxas, da educação de modo geral, na questão universitária. Eu sei que você é um cara ligado na educação em todas as esferas, porque nós tivemos a oportunidade de conversar muito sobre isso em vários momentos. Para quem não sabe, eu e Guilherme fomos do mesmo partido junto, brigamos junto no mesmo partido, que a gente é parceiro, porra. Como diria o presidente da República, merda, a gente é parceiro. Cara, como é que você vê o ano letivo com relação a esse ano 2020? Existem algumas cidades que a conversa é muito clara, como Volta Redonda, que o cara já admite, talvez a gente não volte. Ponto. Né? Vassouras, por exemplo, não se fala nada. Estou falando de cidades que eu tenho alguns contatos. Mas os colégios particulares devem voltar, por exemplo, Volta Redonda, 10 de junho,
mas públicas ninguém sabe mais. E começou um debate na internet nos últimos dias sobre a derrocada de uma vez por todas do ano letivo. Como é que você analisa isso como professor, como historiador? Bem, sobre o retorno do ano letivo, é uma coisa muito complexa. E eu tenho visto aqui, por exemplo, minha mãe, ela é professora do Estado. Minha mãe é professora do Estado e minha irmã mais velha é professora da prefeitura, né? E tem se ocupado muito da internet para passar as atividades, para passar, enfim, se reunir com os professores, corrigir as atividades. Eu acho que a educação à distância ela é muito importante. O papel da educação à distância é importantíssima na complementação de alguns conteúdos e em certos momentos de dificuldade como esse, certas impossibilidades, a educação à distância ela consegue atender, por exemplo, ao jovem trabalhador que tem um horário muito improvável e de repente só de madrugada que vai conseguir assistir alguma aula, a dona de casa, a jovem dona de casa, aquele cara que faz bico, aquela mulher que está ali fazendo algum bico no trabalho e só tem horário do almoço, enfim, ela atende, educação à distância, ela atende a essas necessidades. O grande problema é a realidade brasileira em relação a isso, certo? Porque, primeiro, a educação à distância, a internet é uma ferramenta muito interessante, ela é uma ferramenta muito importante. Mas, hoje, por exemplo, boa parte dos alunos da minha mãe não estão conseguindo acompanhar as atividades porque não tem internet em casa, certo? Muita gente tem internet, tem pacotes de dados e não conseguem com isso assistir uma aula que vai consumir o pacote de dados todo, certo? São muitas peculiaridades que a gente enfrenta na educação, principalmente no ensino básico brasileiro, né? A começar pelo próprio ambiente. Tem aluno que só consegue aprender no ambiente escolar. E em casa, às vezes tem que tomar conta do irmão, tem que, sei lá, ajudar em algum trabalho, em alguma função. Então isso é muito complicado, né? Então, achar que a educação à distância ela vai resolver todos os problemas nesse momento e que ela vai substituir a educação presencial é não ter um mínimo de noção sobre a realidade social brasileira, certo? Então, eu vejo assim com muita cautela essa inclinação que algumas prefeituras e alguns governos estaduais têm colocado aí de não retornar com o ano letivo e sim continuar. Eu acho que vai ser uma perda muito grande para a educação, principalmente para esses alunos mais pobres, porque um celular muitas vezes não tem o recurso que um computador tem, né? E acesso à internet muitas vezes é precário, e o próprio ambiente de aprendizagem tem uma coisa interessante também, que é o ambiente de sociabilidade. A escola ela é um espaço de socialização, ela é um espaço de troca de experiências, ela é um espaço de aprendizado. E nada, nenhum recurso de educação virtual, de ensino virtual, nenhum fórum, nenhum chat, nenhum grupo do WhatsApp vai substituir esse espaço, vai substituir essa função que a escola, que a educação presencial ocupa hoje. Então eu vejo com muita ressalva. Eu acho que é legítima essa preocupação, mas achar que uma coisa vai substituir a outra é de fato desconhecer completamente a realidade, tanto educacional quanto educacional brasileira. A gente tem grandes dificuldades de reconhecimento de como funciona a sociedade brasileira, né? A gente tem as pessoas tentando implementar um projeto que não vai funcionar, não só pela ausência da internet em si, mas como as coisas de fato funcionam. A gente tem gente cantando a pedra o tempo todo do fim do isolamento, como se a gente pudesse fugir do vírus com muita facilidade, com álcool em gel e máscara, né, sem problema nenhum, podendo abrir o que for necessário abrir. E só fala isso quem não conhece, por exemplo, a questão urbana no Rio de Janeiro. Falando do Rio de Janeiro porque nós moramos no Rio. Baixada Fluminense, as cabeças de porco, que a gente chama de cabeças de porco, que numa vila tem 5 casas, cada casa tem 6 pessoas morando dentro.
Sai um maluco dali para um trabalho que nós chamamos de essencial, traz a doença, já pega em todo mundo com uma rapidez, porque é todo mundo morando muito próximo, com dificuldades absurdas de ter que... Dificuldades absurdas, inclusive, com relação à água. Dificuldades absurdas com relação ao material de higienização. Assim, é uma coisa de louco. Essas discussões, você me lembrou isso, quando você falou com relação a não conhecer a nossa realidade. Alguém que está falando, eu vou dar a lida, a gente faz essa dinâmica. Infelizmente, nem todos têm acesso, seja por internet ou computador. Galvão, consumo mulher, seu pai, né? Meu pai. A merenda é a única refeição de muitos alunos, é verdade. Sim, também sim. tem isso, né? Sim, Tanto que teve-se a ideia aqui no Rio, até louvável de um ponto, mas de outro muito arriscada, de continuar oferecendo merenda para as crianças, né? Mas é uma ideia que, infelizmente, expõe os funcionários dos servidores ao risco. Parece que o Estado decidiu fazer isso, o município parece que já tinha decidido, mas se continuasse dando poucas pessoas, eles iriam fechar. Eu li alguma coisa nesse sentido. Em algumas cidades decidiram pegar o dinheiro da verba de merenda e transformar num cartão alimentação e distribuir. Exatamente. Que não é uma má ideia, porque principalmente no interior você tem muitas dificuldades para o cara se locomover, né, de uma área rural para os colégios, né, porque os colégios não são divididos de maneira organizada, né, dentro da cidade, né, e era uma ideia interessante. O F. Carini diz: o legado da defesa educacional de Leonel Brizola, muito bem representada pelo professor Guilherme Galvão, parabéns, meu irmão. Fabiana Carini, grande companheira dos tempos de PDT, está lá em Florianópolis, ralando muito, militando muito, uma pessoa valorosíssima, minha irmã Fabiana Carini, uma grande amiga, uma grande professora, a Jéssica Gonzaga está aqui, Soberana das Américas, 91 é ela, Jéssica, Isabela também, minha irmã Thalita, Rafael Campos, muito obrigado aí pela parceirão mesmo. Se eu não me engano, hoje o Rafael mora em Niterói, mas eu conheci o Rafael em Bom Sucesso. Gente boa pra caramba também. Deixa eu te falar uma coisa importante, te fazer uma pergunta importante. Nós escolhemos o tema da educação e primeiro que é o nosso tema, né? A gente escolheu viver para falar para sempre sobre esse tema, uma escolha nossa. Mas segundo que não dá para não falar do momento atual que nós estamos vivendo, ainda mais escolhendo o tema de educação para se falar, sem citar algumas questões que nós estamos vivendo nesse momento, mais especificamente. O ministro Van Traub, que é o ministro da Educação, o segundo ministro desse governo, e é trágico você saber que nós vivemos num país onde o Van Traub é ministro, não sabe a diferença entre habeas corpus e corpus Christi. Tem a menor noção. Tu gosta, né? Tu gosta. Não tem a menor condição de estar ali. Diga-se passagem como 99% daqueles que estão ali. E os que poderiam estar, ele manda embora. Ou se demite. Não estou falando do Moro, não. Estou falando até do Tais. Com todas as críticas que eu tenho aos posicionamentos do Tais na rede privada de saúde e tudo mais, tu vê que o cara não olhou aquela reunião e falou assim: pelo amor de Deus, tá doido, meteu o pé daqui. É tipo a primeira reunião da rede. Mas vamos mudar esse assunto. Vamos pular. Cara, eu odeio os termos povos indígenas. Como é que você ouviu isso? Bem, eu ouvi de uma forma... Eu acompanhei durante aquela tarde, eu estou de home office, que nesse momento não estou lecionando. Eu lecionei no ensino privado durante algum tempo. Eu sou servidor do Estado em outra função, mas eu não deixo de ser professor por causa disso, né? E sim. Eu estou de home office e eu, enquanto estava trabalhando, aqui, Cauane, um beijo para você, amiga da minha irmã, Cauane Tepiaruli também, tem um apelido muito peculiar aqui em casa, aqui na família. Obrigado aí pela presença. Mandar um abraço aí, Guilherme. Mandar um abraço pro Miquel, lá de Pastor Félix, biólogo. Hein? O Miquel é biólogo lá de Pastor Félix, estudante de biologia. Meu abraço, adoro a sua cidade. Espero estar presente na festa do tomate. Você tem que ir lá. Esse ano não vai ter festa do tomate. No máximo, o Alok
No máximo, aloque em live, se você quiser. E olhe lá. É, Ah, sim. E naquele dia, mas voltando aqui, aquele dia eu acompanhei a divulgação dos vídeos, né? E é uma coisa que me causa muita repulsa, porque aquilo ali pareceu, cara. Um amigo meu botou outro dia aí pra mim uma questão, colocou uma questão, o Felipe Valentim, um grande companheiro nosso, foi direção de Grêmio comigo na FATEC, lá na escola Oscar Tenório. E ele colocou, cara, a gente nunca, uma reunião mais suja de Grêmio, a gente nunca colocou esse tipo de termo nas reuniões. eu vi isso no seu Face, eu A vi. gente nunca colocou as coisas nesses termos, a gente nunca usou um palavreado tão baixo numa reunião de Grêmio estudantil, certo? E olhar aquilo me causou uma tristeza tão grande, porque nós tivemos nessa função de ministro da Educação, olha quem eu vou colocar, hein? Olha quem eu vou mencionar. Nós tivemos Paulo Renato. O Paulo Renato, com todas as críticas que se pode fazer à gestão do Paulo Renato na educação, no governo Fernando Henrique, foi um dos ministros responsáveis pela quase erradicação do analfabetismo no Brasil, por grandes campanhas de vacinação nos anos 90, e uma coisa importantíssima que Paulo Renato criou, que foi o antigo Fundef, que virou o Fundeb hoje. Exatamente. Certo? Então, eu estou dizendo assim, alguém com quem a gente pode aqui discordar dele ideologicamente, mas nunca discordar da capacidade dele, nunca discordar da integridade. Era um cara da academia, era um cara da Unicamp, era um cara que estava naquele meio. Sem contar outros anteriores, sem contar o Darcy Ribeiro, sem contar o próprio Gustavo Capanema, enfim, inúmeras figuras que a gente pode mencionar que ocuparam o Ministério da Educação. E mais recentemente aí, nós tivemos, também com todas as críticas que eu faço a ele, Cristóvão Buarque, meu respeito a ele, embora ele esteja com algumas ideias muito complicadas. O Cid Gomes, enfim. E quando olha o Weintraub, que é um cara que não tem nenhum preparo para aquilo, dizer que não gosta dos povos indígenas, mostra total desprezo não só com a educação no Brasil, mas mostra o desprezo com a dignidade humana, com a dignidade, né? Eu tive a oportunidade de conviver com algumas pessoas de origem indígena, alguns indígenas, inclusive, tenho alguns amigos muito próximos, inclusive estudei com eles, o Michel Baré, que foi o primeiro aluno indígena no curso de História da UERJ, o primeiro indígena a se formar no mestrado da UERJ. Tenho muito orgulho de conhecer o Baré, de ser amigo dele, embora ultimamente a gente não tenha muito contato em função das circunstâncias da vida. E desprezar a nossa herança cultural, desprezar essa herança, essa contribuição ancestral do indígena, demonstra que esse governo não está nem um pouco preocupado com isso. Porque o Weintraub, nesse sentido, ele está em total acordo com o que o Ricardo Salles fala. Eles querem acabar com as áreas indígenas, certo? Assim como o Bolsonaro quer acabar com o coronavírus, matando quem está doente, o Bolsonaro ele parece que também quer acabar com o problema em torno dos indígenas no Brasil, em relação à demarcação, à saúde indígena, exterminando os índios. Essa é a verdade. Então, quando eles dão autorização para um cara entrar numa área demarcada e colocar o dedo na cara de agente do IBAMA e dizer que vai entrar, que vai desmatar, que vai começar, que vai fazer mineração naqueles lugares, é uma coisa absurda, é uma agenda comum e cada um atua dentro da sua área ali. Então o Weintraub está muito ocupado disso, na verdade, de destruir a educação brasileira, de apagar esse passado indígena no Brasil, de apagar tantos anos em que os indígenas, que a gente pode lembrar, vamos lembrar o seguinte, os negros foram escravizados no Brasil, foram trazidos da África à força para cá, mas os indígenas também foram escravizados. Os indígenas passaram por uma guerra do ponto de vista bélico aqui, do ponto de vista dos combates, mas também uma guerra biológica. Foram devastados por doenças no Brasil, devastados pela gripe, devastados pela varíola.
E hoje o que eles querem fazer é isso, é criar uma história completamente diferente, apagando o nosso passado, reescrevendo o currículo, dizendo que ditadura não existiu no Brasil, de que não houve tortura, de que a história do Brasil é uma história pacífica, quando de fato a história do Brasil ela está permeada de conflitos, ela está permeada de combates. Mesmo que em muitos períodos não tenha ocorrido uma guerra declarada, houve movimento de rebeldia no Brasil. A própria resistência dos negros à escravidão durante 300 anos foi uma guerra que os negros empreenderam no Brasil. Então, essa função que eles fazem, que o Weintraub faz, é justamente essa, é apagar o nosso passado, é destruir a educação brasileira e fazer com que o Brasil regrida ao status de colônia, que nós não tínhamos nenhuma escola no Brasil, a não ser a escola, a não ser a educação que os jesuítas ofereciam no Brasil. Assim como durante o processo de independência, tínhamos uma Constituição que dizia que a escola era uma obrigação do governo e grátis, gratuita, mas não tinha nenhuma. Enfim, era uma educação confessional totalmente voltada para o controle social, porque como a igreja estava ligada ao Estado, sim, a igreja, na verdade, se subordinava ao Estado, a religião ela cumpria esse papel de apaziguar as coisas, de um grande controle social. Então não era uma educação crítica, não era uma educação autônoma, né, como a gente fala muito depois de Paulo Freire. Era uma educação totalmente voltada para a reprodução de determinados valores, não era uma educação crítica, não possibilitava esse senso crítico às pessoas. Né? E é isso que querem fazer hoje, querem autorizar a educação domiciliar, né, o ensino domiciliar, o que é uma grande besteira, né? Claro, todo pai tem licenciatura, né? Todo pai tem formação para dar aula, tem didática. E não é assim, gente. As coisas não funcionam dessa forma. E isso aí, nisso eles querem se aproveitar desse momento, como o Ricardo Salles falou, se aproveitar desse momento para irem aí, né? Passando a boiada. Entubando tudo e pronto, né? Algumas informações que a gente sempre dá nessas lives, por causa do horário, né, 7 horas, a gente tem algumas informações que parece que está sendo, antigamente era atualizado até 19 horas. Depois da saída do Mandetta, ela começou a ser atualizada 19 e alguma coisa. Agora, ela vai sendo compilada e você só tem os números reais mesmo acontecendo depois das 8. Mas nós já sabemos, pelos números que se tem, ainda não é no total, nós chegamos a 23 mil mortos oficiais. Mas você repara que não tem uma matéria cravando exatamente o número. Né? Nós gostamos de futebol, tem a notícia também do falecimento do Vadão, né? Mas não é o Covid. É uma luta contra o câncer. Já vinha se arrastando com essa luta já faz algum tempo. O Vadão técnico morreu. Uma pena. Uma pena. Foi treinador da seleção, inclusive, né? Se eu não me engano. Não sei se Sub-23. Sei que ele trabalhou com a Marta. Foi o feminino que ele foi técnico. Isso. Foi sim. Se eu não me engano, foi. E a gente está falando de educação, e um dos debates que não está diretamente ligado à questão da educação, mas está ligado à questão de entender culturalmente. Nós temos uma população que não tem educação. E quando vai ao médico, quando vai a um sistema de saúde, ele minimamente espera que aquele médico, que obviamente tem uma formação que ele não tem, receite a ele coisas que tenham sido comprovadas cientificamente eficazes. Eu estou falando claramente da cloroquina, não sei se você já bebeu a sua hoje. A OMS acaba de suspender também todos os testes devido na sexta-feira foi liberado um estudo, uma pesquisa de uma revista bastante influente no meio médico, e a OMS acaba de suspender de uma vez por todas as pesquisas dela que têm envolvimento com a cloroquina. Então, só o Brasil e os Estados Unidos não estão bancando isso não, tá?
Só o Brasil, no mundo, permanece com o protocolo, parabéns, protocolo para que as pessoas tomem cloroquina no início do sintoma de coronavírus. Aí alguém vai dizer assim, mas Guilherme, você tem que entender que você tem direito de escolha. Eu e você talvez até tenhamos de fato de escolha, porque eu estou acompanhando esse debate, a gente está sempre vendo e já saber porque essa bosta não funciona. Eu não falei bosta, não estou falando do Dória. Estou falando da cloroquina. Esse estrume, né? Assim, talvez a única parte da reunião que eu concordo com o Bolsonaro é quando ele se refere ao eleitorado dele, quando ele se refere ao Dória Wilson. Mas como é que um povo sem educação de fato, sem conhecimento técnico, e ele espera que o médico tenha e que receite a ele protocolos e medicamentos que tenham sido comprovados cientificamente, como é que você espera que uma população dessa tenha direito de escolha se vai tomar ou não um remédio que o médico, o doutor, vai passar a ele? Então, foi batido o pé com relação a isso. Meu velho, qual é o resultado de 4 anos, se ficarem 4 anos no governo, o resultado de 4 anos desse modelo de educação no Brasil? Eu fico imaginando, por exemplo, a Luíse Vitorino entrou aqui, uma grande amiga, a Luíse é pesquisadora da UFRJ. Ah, o seu pai. Lê o seu pai. Lê o que seu pai escreveu. Eu não vou ler. Meu pai é ótimo. Meu pai ele tem umas tiradas ótimas. Mas eu fico imaginando aqui a Luíse, por exemplo, que é pesquisadora nessa área, que foi premiada até recentemente, e outros colegas que estão me acompanhando aqui também da academia. A gente olhando hoje, por exemplo, né? Minha mãe voltou da rua, minha mãe foi na rua e voltou dizendo o seguinte: estão anunciando na farmácia ivermectina. E o cara anunciando que era um remédio que combatia a Covid-19. Né? Eu tive uma educação, minha educação inteira foi na escola pública. Né? E eu estudei no município do Rio, numa época em que a gente pode contestar ele em vários sentidos, vários. Mas nesse aspecto não posso falar mal dele, não posso. Que era na época do César Maia. Né? Teve muitos concursos naquela época, as escolas eram muito bem equipadas. Enfim, eu estudei 8 anos na rede municipal no Rio, na época do César Maia e do Conde, e pelo menos para mim nunca faltou nada naquele período. Eu também. E eu tive excelentes professores. Eu aprendi o seguinte: existe diferença, mesmo que hoje eu não lembre de tanta coisa assim, mas existe diferença entre vírus, entre bactéria, protozoário, enfim, uma série de elementos, né? E que eu sei o seguinte: vírus é vírus, bactéria é bactéria. Eu não vou usar um remédio, por exemplo, para matar bactéria, para matar um vírus. Eu não vou conseguir. Porque são espécies diferentes. Eu vi um tempo atrás em que os sabonetes Protex tinham acabado no mercado. Porque as pessoas estão com medo. Vou usar Protex e tal. Meu amigo, você pode comer Protex, pode botar no feijão, Protex, Lifebuoy. Você pode botar no feijão, fazer farofa de Protex. Não vai adiantar, porque aquilo ali é bactericida, não é antiviral, certo? Usar um remédio para verme, para matar um vírus, é uma coisa, meu Deus do céu, de outro mundo. E aí me remete a uma coisa aqui que eu vejo vídeos dele de vez em quando, que é o Leandro Carnal, que ele fala uma coisa bem interessante, né? Que informação não é formação. A gente tem vivido um período da humanidade em que há uma proliferação de informações, né? E cria-se a ilusão de que a informação ela vai trazer o progresso, de que isso vai trazer luz às pessoas. Quando de fato não, a qualidade de informação que nós recebemos é uma informação muito ruim. As fake news estão aí para comprovar isso. Né? E uma sociedade como a nossa, tão carente de formação, isso é algo muito perigoso, extremamente perigoso.
E eu tive recentemente na minha família, há 2 semanas atrás, um irmão do meu pai morreu de Covid-19. Ficou mais de uma semana internado no Hospital da Aeronáutica. Era militar, veio a óbito. E só para você ter ideia, para vocês terem ideia, eu fiz o sepultamento do meu tio, certo? Porque os irmãos não podiam ir, são idosos. Minha tia tem, mais velha, tem 83 anos, nem no Rio mora. E eu fui lá proceder o sepultamento dele. Nós levamos 3 dias para sepultar meu tio. 3 dias. Isso porque nós temos jazigo. Não tinha que cavar sepultura e abrir ossário, não. É porque tinha jazigo. Levamos 3 dias para liberar. Porque as funerárias estão superlotadas. Os cemitérios, quando eu cheguei no cemitério de Ricardo de Albuquerque, tinha fila de carro dentro do cemitério. Certo? E um dos funcionários da funerária falou para mim que eles faziam uma média de 10 sepultamentos por dia. Hoje, eles estão fazendo 35 sepultamentos por dia. Os caras estão andando, parece que são astronautas, com roupa, com proteção a agente químico e biológico. Isso não é uma brincadeira. Que mostra também que os números de subnotificações é absurdo. É absurdo. Ele está falando de 10 vezes mais. O número de subnotificações é um número absurdo, certo? E o que vai restar disso, a curto prazo, não põe só a longo prazo, não. A curto prazo vai ser algo devastador para o Brasil. Esse momento que nós vivemos demonstra o fracasso da educação no Brasil. Isso é reflexo do nosso sistema educacional. Uma educação, e aí eu coloco a educação privada também no Boa Jiu-Jitsu, que é muito fácil responsabilizar o ensino público, sim, mas a educação privada, ela também tem o seu grau de responsabilidade em criar uma massa de pessoas que não sabe refletir, que não sabe contestar, porque nós nos acostumamos a um modelo que cria pessoas para o mercado de trabalho. Não cria nem forma cidadãos independentes, autônomos, com senso crítico, com capacidade de raciocinar por conta própria. E nós criamos uma massa de pessoas que apenas reproduz informações, que não contesta, que não critica e dissemina esse tipo de informação. Aceita qualquer informação que chega, se é uma pessoa, se é uma informação duvidosa, mas que é colocada por uma pessoa confiável, essa mensagem é aceita e é divulgada, compartilhada, certo? E isso está trazendo um prejuízo muito grande para o Brasil. Eu vejo que nós teremos mas alguns grandes problemas daqui a pouco. Nós teremos uma grande massa de desempregados no Brasil, maior do que nós temos hoje, em função da quebradeira das empresas, mas a culpa da quebradeira das empresas não é da pandemia, não. É do Estado brasileiro que não cria uma organização, não cria um sistema de suporte a essas empresas. E quem vai quebrar são as pequenas empresas, que são as empresas que mais empregam. E a gente não pode esquecer do que o Paulo Guedes falou, que socorrer pequena empresa dá prejuízo. Ou seja, ele não está se importando com o emprego. Ele não está se importando com o bem-estar das pessoas. A gente encontra 2 coisas nisso que você falou. Uma é que, quando fala diretamente isso para as pequenas empresas, e a gente tem uma massa, a gente sabe que a nossa sociedade, né, no nosso país, é movimentada por essas pequenas empresas e suas capacidades de negócio, de capacidade de emprego, por exemplo, quando elas não geram emprego, quando elas estão muito mal. Tá pegando um livro aí. Esse livro aqui que eu tô pegando? Eu tô querendo pegar vários livros, aí eu tô vendo aqui, mas tudo bem, depois a gente conversa sobre isso. Esse livro aí tá aqui atrás de mim, ó. Sim, sim. E eu tô até olhando se tem algum livro pra eu pegar aqui para poder te mostrar, mas depois eu te mostro. Depois eu mostro isso aí. Olha, como é que esquece?
Uma grande massa das pequenas empresas que votaram no Bolsonaro, inclusive, não se reconhece nessa fala do Paulo Guedes, porque se sentem grandes empresários. Não são. Primeiro ponto. Segundo ponto, que a coisa está tão louca, numa inversão, não só de valores, no sentido de como as coisas funcionam, mas, como você muito bem disse, a consequência da falência educacional brasileira, que o cara vai para a internet, ao invés de... A internet é um campo que as pessoas podem utilizar, não tem a menor dúvida disso, não estou aqui cerceando nada disso, nem dizendo que não é. Mas o cara vai para a internet cobrar você, que acredita que o isolamento é a única maneira de realmente não perdermos mais pessoas, mais vidas, não temos que escolher quem vai morrer ou não, porque numa doença que não tem cura, o isolamento é a única maneira de fazer com que isso de fato se resolva, e na medida, claro, que o governo faça com que as pessoas tenham as mínimas condições de estarem em isolamento, assim como também dá teste suficiente para que toda a sociedade seja testada e, consequentemente, a gente perceber, através dos gráficos, para onde que vai essa pandemia. Mas ele cobra do Guilherme, que entende que o isolamento é importante, mas ele não cobra do governo, por exemplo, a obrigação que o governo tem para com ele, pequeno empresário, para que ele consiga fazer com que pague seus poucos funcionários, para que ele consiga manter sua loja funcionando. Ele prefere cobrar do Guilherme como se ele fosse alguém, como se o Guilherme estivesse falindo ele. Quando, de fato, quem está acabando com o isolamento não é o Guilherme que diz que o isolamento é a única maneira de nós vencermos essa crise, mas sim o governo que não propiciou e foi vergonhosamente de propósito. O governo Bolsonaro demorou 1 mês e 5 dias para sancionar a lei que salvava as pequenas empresas. E uma linha de crédito desse tamanho. Enquanto para os bancos, com o dinheiro público dos bancos públicos, foi salvo em 2 dias 1 trilhão e alguma coisa. Mas ele prefere cobrar do Guilherme, do Samuel e da Karine, das pessoas que estão aqui, por exemplo, vendo a live, que entendem que o isolamento é importante para a gente não ter que escolher quem vai morrer e quem vai viver, do que cobrar do governo. Do governo que tinha a obrigação, e tem, de bancar essa situação. Bancar a questão do auxílio emergencial, bancar ajudas às empresas, bancar com que as pessoas ficassem. Se todo mundo tivesse seguido essa merda direito, a gente estaria hoje num processo de reabertura. Nós somos o único país do mundo que está discutindo, e em algumas cidades flexibilizando, apesar da justiça hoje mandou Caxias fechar, flexibilizando num período em que está todo mundo, nós flexibilizando enquanto a curva está no alto. Não existe isso. Meu velho, eu só queria falar contigo que a gente tem aqui um problema, né? Que o Instagram, ele corta em 1 hora. E eu não queria fazer isso com você de maneira alguma. E a gente tem conversa para 3 horas. Por isso que a proposta para a gente, na semana que vem, fazer aquela live falando sobre a importância da igreja no governo e na eleição de Bolsonaro, é pelo Facebook, que a gente não tem tempo. Pode ficar o dia inteiro falando. Só tem que ter dados. O Wi-Fi também aqui não serve. E eu não quero te interromper. Nós temos 7 minutos ainda. E eu queria... Você tinha que terminar o que eu acabei te interrompendo. Desculpa. Não, eu vejo que o Brasil, por exemplo, a Nilza falou aqui agora. De fato, Nilza, Paulo Freire não chegou na sala de aula. Tem uma frase do Darcy Ribeiro, a quem eu me filio ideologicamente, apesar da minha grande admiração pelo Paulo Freire, mas a minha tradição, minha formação é uma formação trabalhista. O Darcy Ribeiro ele falava que a falência da educação, o fracasso da educação no Brasil, ele na verdade é o seu projeto. Quando a educação no Brasil dá errado, isso faz parte do plano, né? E eu vejo que, infelizmente, o Brasil, daqui a algum tempo, o Brasil vai experimentar uma grande convulsão social. A consequência vai ser essa. Porque o nosso sistema de ensino, ele, infelizmente, está direcionado, em sua grande maioria, para isso, em sua grande parcela, para ser uma educação mecânica, um modelo quase fordista de educação, um modelo tradicional, em que não se busca do aluno as suas habilidades, mas em demonstrar os defeitos desse aluno, em reforçar o que o aluno não sabe, ao invés de trabalhar as habilidades e qualidades que ele tem. É um dos problemas da nossa educação. E tudo isso, a pandemia, ela vai agravar. Eu acho que nós estamos já em 2021 ou 2022, né? No ponto de vista econômico. Nós estamos experimentando hoje, a pandemia ela só antecipou o que já ia acontecer. Se nós vemos aí hoje o real
o dólar na casa de R$ 6, se nós vemos as empresas fechando, o desemprego batendo na porta de muitas famílias, né? E em breve, uma grande explosão de violência, o Brasil vai experimentar nos próximos meses uma grande explosão de violência. Se atentem para isso. É que o momento ainda não está muito nesse sentido, mas não se espantem se começarem, voltarem os saques aos mercados, os saques aos armazéns. Nós vamos voltar à década de 80. E o juro baixo, como está hoje, não é garantia de que isso vai ser repassado para o consumidor. Os cartões cobram 400% ao ano de juros, de cheque especial, de tudo isso. Então, esse conjunto de coisas eu vejo que o Brasil, daqui a poucos anos, nós teremos uma consequência muito ruim, teremos uma fuga de cérebros para o exterior. Isso é uma coisa que me desanima muito, porque eu na academia eu vejo uma quantidade absurda de colegas e de amigos que já estão fora do Brasil. Quem foi embora do Brasil temporariamente está dando um jeito de ficar, e quem está no Brasil ainda quer ir embora, porque Sim, sim. a educação não é valorizada, a pesquisa não é valorizada. Um estudante, um doutorando hoje, um cara que está lá de domingo a domingo pesquisando a cura do Alzheimer, pesquisando a cura do Parkinson, está dentro de um museu buscando preservar os nossos documentos, buscando preservar a nossa história, está pesquisando cura de doenças, a cura do câncer, a cura da AIDS, seja lá o que for. Um doutorando no Brasil ganha hoje R$ 2.500. R$ 2.500 para tudo. Ele tira R$ 2.500 para pagar passagem, pagar aluguel, pagar telefone, se alimentar. R$ 2.500. É assim que o Brasil trata hoje quem está buscando curar suas doenças, quem está buscando resolver as suas mazelas sociais. É isso que um pesquisador no Brasil ganha. Um mestrando ganha R$ 1.500 por mês. Então eu vejo dessa forma, infelizmente. O Brasil vai começar a ter uma fuga de cérebros para o exterior. A quebradeira vai ser geral no Brasil. Essa linha de crédito que abriram não chegou até a pequena empresa. Não chegou. Eu duvido que vai chegar. O desemprego vai aumentar e a violência, consequentemente, vai aumentar. E eu não duvido que mesmo com o SUS, do jeito que é deficitário, mas é o SUS que está segurando esse Brasil, esse país em pé ainda, eu não duvido que ainda depois disso vão tentar acelerar o processo de destruição do Sistema Único de Saúde. O Brasil só não chegou, teve um estudo recente do Imperial College, só vou concluir, do Imperial College, que dizia que o Brasil, se mantivesse nesse ritmo, o Brasil poderia chegar até 1 milhão de mortos. Na melhor das hipóteses, nós chegaremos a 44 mil. E nós estamos hoje com 23 mil mortos. Guilherme, a gente tem 1 minuto e meio. Eu queria não me despedir muito de você, porque eu queria propor a você, dia 4 de junho, fazendo aquela live sobre a igreja na eleição, aquela coisa toda. Mesmo horário, vamos fazer pelo Face. Já vai convidando, eu vou mandar para a arte para a gente espalhar. Quero agradecer de coração pela sua disponibilidade, de coração pela sua pessoa, que você por ter te conhecido e por estarmos do mesmo lado. É uma honra. E obrigado mesmo por ter atendido esse meu convite de estarmos juntos aqui hoje. E eu quero indicar para você, tá? Você... Nossa live, eu vou fazer aí onde eu gravo os vídeos ali do outro lado, que é cheio de caneca do Botafogo ali, caneca e copo. Não, você tá liberado. Eu vou arrumar até a camisa do Botafogo para fazer contigo. Samuel, muito obrigado. Obrigado aí pela amizade, pela parceria de vários anos. E o que me satisfaz, que me deixa tranquilo, é que nós estamos do mesmo lado, estamos do lado certo da história. Um abraço aí a você e a todos que nos assistiram. Muito obrigado, irmão. Um abração pra ti. Tamo junto. Galera, é isso. Volto amanhã, se eu não me engano, não. Volto na quarta-feira,
com uma nova live. Já tem marcado as pessoas na quinta-feira também. E a gente vai conversar bastante sobre muita, mas muita coisa sobre esse momento que estamos vivendo. Um grande e forte abraço.